se registrar em Portugal é a porta de entrada para os advogados brasileiros atuarem aqui, né? Sim, porque, assim, existe um acordo bilateral que, inclusive, os advogados que estão ouvindo a gente, que quiserem fazer essa inscrição, corre com isso, porque as coisas estão mudando um pouquinho. A gente não sabe ainda se vai mudar pedindo um mestrado ou... porque antes você fazia até por procuração o pedido, né? Tanto que eu fiz por procuração. Agora, eles estão pedindo para ir pessoalmente. Então, assim, é um custo de deslocamento, é um custo de permanência, porque não sei se você consegue fazer a coisa, né, num bate-volta, não sei os horários dos voos, mas é um custo, né? Não, mas só para explicar, então os advogados brasileiros querem atuar na Europa. Normalmente é isso, né? Vai lá para Portugal, se registra lá, e aí depois ele tem ali um livre acesso à União Europeia. Basicamente é isso. Tem uma diretiva na União Europeia que diz que um advogado de um Estado membro, ele pode advogar no outro, utilizando o título né, do seu home state, mas durante um período ele vai ter que atuar em conjunto com o advogado local. Então, por exemplo, eu fiz o meu processo, né, você entra em contato com a OAB do teu estado, pede uma certidão específica de todo o teu processo de inscrição. Inclusive, se o teu processo de inscrição contém diploma, histórico escolar, essas coisas, vai facilitar muito para você, inclusive em termos financeiros, a documentação que você precisa apresentar para a Ordem dos Advogados de Portugal. E aí você faz esses documentos e você apresenta, eles analisam e deferem o teu pedido. Então, assim, não tem exame, não tem... É um acordo bilateral. Então, é mamão com açúcar. Você pediu, conseguiu. Quando você obtém a inscrição em Portugal, você até pode fazer um outro pedido, que a carteira de identificação de advogado europeu. Custa, acho que é 100 euros, mais a taxa do advogado que vai te auxiliar lá. E aí você consegue apresentar isso em fórum, em vários locais, como um advogado europeu. Isso é reconhecido. Isso é reconhecido na Europa toda, então. Sim, não fiz porque eu não tenho dinheiro. Todo o processo. Mas eu fiz a inscrição em Portugal, e aí você fazendo a inscrição em Portugal, você pede uma declaração de que você não tem nenhum processo, né, ético, coisas desse tipo, nada que te desabone. E aí você apresenta, eles emitem inclusive por 5 euros em inglês para você, você pega isso e já apresenta na Law Society para poder se registrar como foreign lawyer. Isso você já está falando do processo aqui? Isso. Porque você tem 2 caminhos, tá? Aqui para se qualificar na Irlanda como advogado. O primeiro deles, que é como foreign lawyer, ou seja, utilizando a diretiva, dizendo, olha, eu sou advogado qualificado em outro estado membro da União Europeia, então eu tenho o direito de advogar aqui, sob supervisão, in conjunction, eles falam, com outro advogado local. Sim, então, você não é totalmente independente, né? Não é totalmente independente, você fica vinculado a um escritório durante 3 anos, né? Você até pode mudar de escritório, porque você vai ter, dentro do site da Law Society, você emite um Qualifying Certificate. Então, você pega esse documento e você consegue, é como se fosse, acredito, uma anuidade, né? Sim. Isso por 3 anos. Depois desses 3 anos, você demonstrando que você atuou e tudo mais, pedindo uma série de cartas de referência e tudo mais, você pode pedir a conversão para solicitor. Ou você pode fazer um outro caminho, que é o caminho que a Thaís e a Diana fizeram, que são as provas, que é o QLTT. Então, são 6 provas, a gente... porque pelo fato de termos conseguido através de Portugal, porque infelizmente o Brasil não entra no hall de países que se qualificam como reconhecidos, Portugal sim. Então você tem que fazer 6 exames, você não faz direito da União Europeia.
Eu, sinceramente, não queria gastar toda a minha energia em estudar criminal, outras coisas. Assim, eu até tô fazendo um curso de Legal Practice and Procedures, porque eu quero entender, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber as bases de direito constitucional daqui e tudo mais, mas eu não queria focar todos os meus esforços nisso, se eu posso fazer alguma outra coisa que de repente vai me dar mais bagagem. Sim. Então, como eu já estava trabalhando no escritório, né, já estou inserida na área, eu falei, bom, se eu continuar na inércia, vou continuar aprendendo. Na inércia não, né? Até feio falar isso. Mas se eu continuar no escritório, trabalhando durante 3 anos, já passou um ano que eu pisquei, passou um ano de Irlanda já. Passam mais 3, enquanto isso eu vou, faço de repente um LLM, agora eu tô fazendo um outro curso também que é Fintech Risk and Compliance, então eu vou Fala em fazer... português aí pra galera entender. Sim, tá, LLM é o quê? LLM é como se fosse um mestrado em direito, porque você sim. tem o MBA Sim, e você tem o LLM, que escreve tipo LLM mesmo, sim. que é um mestrado, e você escolhe a área de atuação. Então, eu até fui aceita na UCD, não tinha dinheiro, né, Tem que pagar caro lá, né? tem que pagar caro, porque eu fui aceita na Trinity e na UCD, mas eu não entendi, eu não fui atrás, na verdade, porque na Trinity eles não me deram o desconto de europeu. Mas por que não? Porque a rigor você tem que estar morando 3 dos últimos 5 anos na Europa, e eu não estava. Só que eu fiz todo o meu primário na Itália. Então, a UCD aceitou e aplicou o desconto de europeu para eu fazer o LLM lá. Eu não tinha dinheiro nem para esse, então eu falei, bom... Porque para quem não sabe, o estudante não europeu paga... É o que sustenta as universidades aqui. Então, tem curso aí que custa 20 e tantos mil euros e o europeu paga 1/3 disso, talvez. Pelo menos o curso, né, que era General Law, que é direito geral, né, que na verdade seria uma pincelada em diversas áreas. O curso era part-time, porque eu precisaria estudar, então eu teria aulas à noite, e custaria 5 mil euros mais ou menos por ano. Olha aí. Se não fosse, se eu não fosse europeia, seria 10. Então, metade. mas mesmo assim a gente tá falando de muito dinheiro. Eles até deixam fazer um parcelamento, mas mesmo assim, não dá. Não sei Acho como que é que funciona. o custo de vida na Irlanda, né, não digo nem de alimentação, porque isso é ok. Você se alimenta bem sem gastar muito dinheiro, mas o aluguel é uma coisa... É verdade. Tipo, vive pra pagar aluguel aqui, né? Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.